Viemos a acreditar que um poder maior do que nós mesmos pudesse nos devolver a sanidade. Segundo passo cristão, tá? Quando eu falo devolver a sanidade, e eu venho a acreditar, eu estou querendo dizer o quê? Eu venho a acreditar. Que eu volte Não. a acreditar de novo. Sim, mas tá fazendo menção a quê? Aí, que eu tenho fé. Que eu tenho fé. Nós viemos a acreditar. Nós vamos exercer a nossa fé. A fé é o que? Nós falamos aqui na outra reunião. A fé é a certeza das coisas que não podemos ver, né? Não é isso? Isso. Então nós vamos exercer uma fé, né? Nesse viemos a acreditar. Que um poder maior do que nós, não está falando que poder que é esse, a princípio. Viemos acreditar que um poder maior do que nós pudesse nos devolver a sanidade. Por isso tem um conceito de Deus, cada um tem seu conceito de Deus. Né? Claro que quem já está mais envolvido, tem mais relação, tem mais intimidade com Deus, sabe que Deus é esse. Tá? Mas eu já vi pessoas se agarrarem em um grupo de narcóticos anônimos, por exemplo. E aquele ali, pelo menos naquele momento, estava sendo um poder superior dele. Ele acreditava no grupo. Ele não tinha nem uma concepção de Deus. Tá? Ele não tinha uma concepção certa de Deus na vida dele. Eu passei por isso. Até 2012 eu não tinha relação nenhuma com Deus. Na verdade eu não aceitava Deus como Deus. Eu achava que se Deus existisse, ele tinha que ser igual um gênio da lâmpada. Tinha que fazer o que eu pedisse. Quando não fizesse, para mim não valia nada. Era enganação. Poxa, isso não é uma concepção de Deus, né? E muitas pessoas chegam até um programa de recuperação dessa forma. Se não todas, a maioria chega sem uma concepção de um poder superior, né, de um Deus. Mas aí encontra algo a que colocar fé, a que depositar a sua fé. Então, se torna esse poder superior. Muitas pessoas estão tão desgarradas, né, do contato espiritual, do contato íntimo, né, com um poder superior, que quando ele começa a se envolver numa atmosfera de recuperação, ele coloca, deposita toda a sua confiança num grupo de narcóticos anônimos, num grupo de mútua ajuda, e ali, durante um tempo, aquilo ali vai ser o poder superior dele, cara. É o que vai dar mais força para ele. E às vezes é uma cadeira, a cadeira que ele senta, às vezes é um grupo de escolha, nem é o grupo de narcóticos anônimos em si, mas um grupo de escolha, um grupo isolado, separado, né, de um montante que se diz narcóticos anônimos, por exemplo, mas não está especificando uma sala. Mas tem gente que especifica uma sala. E tem gente que vai além, ele especifica a cadeira. Pô, você vai discutir com o cara, falar com ele, não, aquilo ali não é poder superior, não. O cara tá agarrado aquilo ali, a fé dele tá depositada naquilo, tá dando certo para ele aquilo. Como é que eu posso interromper? Eu não posso fazer isso. Né? Nós somos orientados a alimentar, né, esse desejo pela busca de um poder superior. E eu, quando eu comecei, eu fui incentivado. Nem pensava em Jesus. Hoje em dia, né, aí em 2013 eu tive o tratamento, e aí eu fui conhecendo o Evangelho, e graças a Deus eu conheci meu Salvador. Né? Graças a Deus eu tive uma relação com Ele, eu tenho uma relação com Ele. Jesus Cristo, meu Salvador. Hoje eu reconheço, hoje eu sou submisso, hoje eu procuro obedecer às leis do Senhor. E isso é praticar o vir a acreditar. Então, quando a gente fala, venhamos acreditar que um poder maior do que nós pudesse nos devolver a sanidade. Por que devolver a sanidade? Por que devolver a sanidade? Porque estávamos insanos. Aqueles atos que cometíamos era insanidade pura, né? Não estávamos com a mente sã, saudável, né? Estávamos confusos. Estávamos orientados apenas pelo desejo de usar a nossa droga, que já estava
comprometido a partir do momento que eu comecei a formar um comportamento destrutivo. Lá atrás, antes da droga. Esse comportamento destrutivo, pensamentos destrutivos, crenças destrutivas, tudo isso, caráter, tudo isso contribuiu para que eu usasse droga. Eu não cheguei do nada e falei, eu vou usar, não. Ninguém chegou a fazer isso. Ah, eu vou usar do nada. Foi tudo uma construção. Se você pegar minuciosamente, né, fazer um inventário minucioso do seu antes do uso, e você vai descobrir que houve um caminho traçado, inconsciente, para esse uso. Lá atrás, antes de usar a droga, tenho certeza que todo mundo que usou droga, que é adicto, teve um comportamento inadequado quando criança, teve um comportamento desviado quando criança, ou seja, diferente da normalidade das outras crianças. Eu identifico dessa forma. Eu desejava coisa dos outros, eu surrupiava coisas dos outros, dos menininhos da minha idade. Lá no grupo eu via um estojo mais bonitinho, eu queria pegar ele pra mim. Eu vi um menino chegando com um lápis mais bonitinho, um lápis de cor, eu queria ter aquele lápis. Eu queria ser aquele outro, eu nunca queria ser eu. Então eu já estava me auto-rejeitando. Me auto-rejeitando. Eu não gostava da minha vida. Eu não gostava daquilo que eu era. Você não tinha autoaceitação por si mesmo? Não tinha uma autoaceitação, isso mesmo. Tá? E isso aí é o quê? Isso é insanidade. Porque eu sou eu, querendo ou não. Não tem como eu não ser eu. Eu posso mudar de caráter, eu posso mudar de padrão, eu posso mudar de tudo quanto é jeito, mas eu ainda continuo sendo eu. Quando eu falo que eu não sou mais aquele cara lá atrás, porque eu não tenho as mesmas atitudes, eu já não tenho os mesmos pensamentos, eu já não sou autodestrutivo, eu evoluí, eu mudei. Então aquele Robson ficou no passado, mas aquele era o Robson. Era o Robson. Que se tornou adicto, que se tornou um cara sem crença, que se tornou um cara que acreditava na sua própria força, que acreditava que era no comportamento egocêntrico, acreditava que eu dava conta de resolver tudo, e acabou que eu não resolvi nada, e eu acabei foi com a minha vida praticamente. Perdi tudo que eu tinha conquistado. Por quê? Porque eu era egocêntrico, eu era sem caráter, eu era mentiroso, eu era desonesto. Você vê que esse comportamento começou lá atrás, lá quando eu pegava coisa dos menininhos. Né? Eu era menininho e pegava lá, né? Porque eu achava no direito, porque o outro tinha, eu não tinha, eu tinha o direito de tomar dele. Isso eram meus comportamentos que já começaram a moldar o meu caráter. Já começaram a moldar o Robson adicto. Mas hoje eu continuo adicto. Só que a minha adicção, ela está na forma congelada. Ela está estancada. Porque eu estou em recuperação. Eu, há 12 anos eu venho mudando o meu caráter, eu venho mudando o meu modo de pensar, eu venho mudando os meus comportamentos. Nada é de uma vez, tudo é gradativo. Né? E nós temos vários exemplos aqui, né, nos 12 Passos Cristãos, nesse livro, que estão relacionados na Bíblia. Ou seja, é uma maneira de viver que está nos preceitos cristãos. Tá? Então, nós vamos começar aqui a fazer a leitura, e nós já fizemos a primeira semana passada, que é de quê mesmo? Foi do Marcos, né? O nome é que é? Mateus. São de quem? Mateus, que foi qual? Mateus. Não, já foi Mateus 14, 22, 34, não é isso? Então agora é Mateus 17, 20. Quem que vai fazer? Quem que é? Vai lá, Mateus. É 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tivestes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha você, lê de novo, por favor. Presta bastante atenção, vai lá. E Jesus lhe disse, por causa da pouca fé, porque em verdade vos digo que se tivestes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Olha para você ver como é que isso aí foi um consolo que Jesus nos deu, nos prometeu. Olha para você ver. Presta atenção no que ele fala. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, por mínimo que seja o tamanho da sua fé, e der uma ordem para uma coisa impossível, essa coisa vai acontecer. Jesus nos consola e nos conforta, né? Nos dá segurança e confiança para que possamos exercer a nossa fé. E ele nos estimula a isso. Nesse versículo de Mateus 17. Olha para você ver, vamos lá, vamos prosseguir. Agora Marcos 9, 23 e 24. Vai. 23. Olha ao redor. Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil os que têm riqueza entrarem no reino do céu. 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras dele. Mas Jesus continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Olha para você ver aí, ó. Lê de novo aí. Alguém tem alguém pode abrir a Bíblia no Marcos 9, 23 e 24? Lê aí para mim, por favor. Se eu puder, perguntou Jesus, qualquer coisa é possível quando se tem fé. O pai imediatamente respondeu: eu tenho fé, ajude-me a ter mais. Olha pra você ver, isso aí está mencionando, né, um diálogo entre Jesus e o pai do menino, né? E porque o que acontece, né? O pai do menino fala com Jesus que ele pode, que Jesus pode, né? Então o que ele está fazendo? Ele está vendo um homem na frente dele que ele crê que é filho de Deus, que é Jesus, que realmente é. E quando Jesus pergunta para ele, né, se ele acredita, né, que ele pode fazer aquilo, o homem fala, né, tu podes, eu não. Isso é o que acontece conosco. Nós não podemos. Nós temos que colocar a nossa fé no nosso poder superior. Como eu já disse, o meu poder superior é Jesus Cristo. Então, ele pode, eu não. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte: vem em auxílio à minha falta de fé, me ajuda na minha fé, porque a minha fé é muito pequena ou quase nula. Me ajuda. Então nós devemos colocar a nossa fé nele, não em nós. Nós não somos nada sem o nosso poder superior. Eu, no caso, eu digo que eu sou nada sem Jesus Cristo. Né? E aí vamos prosseguir. Tem mais agora o Salmos 34, 19 e 23. O que está falando Salmo 34, 19 e 23? Quem quer? Fala. Javé está perto dos corações feridos e salva os que estão desanimados. O justo sofre muitas desgraças, mas de todas elas Javé o liberta. Javé protege os ossos do justo, nenhum deles será quebrado. O mal causa a morte do injusto. Os que odeiam o justo serão condenados. Javé resgata a vida de seus servos, e os que nele se abrigam não serão condenados. Olha ver que lindo, né? Embora nós tenhamos rejeitado Deus no passado, ele está sempre perto para nos reabilitar e o nosso espírito quebrantado. Olha que massa. Deus está sempre de braços abertos para nós, né? Tem um louvor que fala, né? O Thales Roberto e o André Valadão. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele me ama. Então isso, né, é uma prova do amor de Deus para nós. E aí nós temos que, para podermos provar, né, disso, né, nós temos que ter o quê? Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, né? Então, nós temos que entender isso. Vamos prosseguir agora com o 2 Coríntios 1:9.